Super Kids, preparados para uma nova história que eu tenho hoje para vocês? Eu hoje vou falar-vos sobre Daniel. Vocês recordam-se que eu vos falei que durante estes tempos vou-vos falar sobre Daniel e os seus 3 amigos. Lembram-se dos nomes? Sedraque, Mesaque e Abednego. E sabem, lembram-se que lá no início, quando Sedraque, Mesaque, Abednego e Daniel vieram de Jerusalém para a Babilónia, eles vieram porque o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, não foi? E lá em Jerusalém havia o templo de Deus, o lugar, a casa de Deus. E uma das coisas que o rei Nabucodonosor mandou fazer, que eu vos contei logo no primeiro episódio sobre Daniel, é que mandou roubar as coisas do templo de Deus e trouxe-as para a Babilónia. Agora, esta história que eu vos vou contar começa exatamente com uma festa em que são usados esses utensílios da casa de Deus. Sabe, o rei Nabucodonosor, entretanto, tinha morrido e agora estava no trono o seu filho, o rei Belsazar. E um dia ele decidiu fazer essa tal festa. Convidou montes de pessoas para a festa no palácio, fez um grande jantar e mandou ir buscar os utensílios que estavam na casa de Deus e que o seu pai, o rei Nabucodonosor, tinha trazido quando tinha invadido Jerusalém. Com esses utensílios, ele bebeu vinho nos copos que estavam na casa de Deus. Eles usaram todas as coisas que estavam na casa de Deus, eles usaram para fazer a festa. E ali naquela festa eles honraram a outros deuses, levantaram os seus copos, brindaram aos deuses a quem eles acreditavam e a quem eles adoravam. De repente, uma mão, sim, uma mão, apareceu e começou a escrever na parede. Toda a sala parou. Toda a gente ficou a olhar para aquela mão, porque não viam o corpo, não viam nada, mas viam uma mão a escrever na parede. Escrevia várias letras e ninguém percebia nada. O rei ficou muito assustado com tudo aquilo. A Bíblia diz que os joelhos do rei tremiam ao imaginar o medo que ele teve. E de repente, quando ele viu aquelas letras escritas na parede, ele mandou parar a festa e ele mandou vir à festa os mágicos, os feiticeiros, todos os sábios que havia lá na Babilónia para descobrirem, para saberem qual era o significado daquela frase e daquelas letras que apareceram ali tão de repente. Eles vieram todos, olharam para aquelas letras e nenhum soube interpretar. Nenhum. O rei começou a ficar muito preocupado, muito chateado. O que é que será que aquilo quer dizer? Como é que aquilo aconteceu? De quem é aquela mão? E de repente a rainha aproximou-se dele e disse: Espera, tem calma. No tempo do teu pai, no tempo do rei Nabucodonosor, havia um homem que ele era conhecido por ele interpretar sonhos, por ser sábio. Dizem que Deus está com ele. Dizem que ele é uma pessoa usada pelo Deus Altíssimo, o único Deus. Podes tentar, chama-o. Ele chama-se Daniel. Então o rei Belsazar, quando ouviu aquilo, disse: Tragam-me Daniel. Eu quero que o Daniel venha aqui. Sabem, ele estava a prometer às pessoas que pudessem interpretar aquelas letras, ele prometia-lhes muitas coisas. Prometia-lhes enchê-los de ouro, de púrpura, de pedras preciosas e dar-lhe um cargo importante na Babilónia. Quando Daniel chegou à presença do rei, o rei explicou-lhe: apareceram estas letras, estas frases, não sei o que isto é, e preciso que tu me digas o que é que isto significa. E se tu o fizeres, eu vou-te dar púrpura, eu vou-te dar ouro e vou-te dar um cargo muito importante na Babilónia. Daniel, sabem o que é que lhe respondeu? Disse-lhe: ó rei, guarda todos os teus tesouros para ti. Eu vou interpretar esta mensagem, mas não precisas de me dar nada do que estás a prometer. Então, Daniel, cheio da sabedoria e do conhecimento de Deus, interpretou ao rei aquela frase. E aquela frase não era nada agradável para o rei. Naquela frase, Deus, o Deus Todo-Poderoso, estava a dizer-lhe que o reino dele ia terminar. Porque a maldade dele, a adoração aos outros deuses, tinha chegado a um ponto muito alto e Deus já não estava agradado com isso. Deus não estava nada agradado com isso. Deus não ia suportar mais o pecado que havia na Babilónia. E ele
o rei Belsazar, ele sabia que o pai tinha sido um homem que reconheceu mais tarde que Deus era o Deus Todo-Poderoso. Mas mesmo assim, ele sabendo que o pai tinha se arrependido dos seus caminhos e tinha reconhecido Deus, ele não quis saber disso quando ele foi rei. E Deus agora estava a dizer que o seu reino ia ser dividido, que o seu tempo na terra ia terminar devido ao pecado que o rei Belsazar levou todo o povo de Babilónia a cometer. O rei, depois de ouvir tudo aquilo, ofereceu todos aqueles presentes a Daniel. E sabem, a Bíblia diz que nessa mesma noite o rei Belsazar morreu. Pois é, que história tão interessante, porque nos ensina muitas coisas. Sabes, a Bíblia diz, no Salmo 115, diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Bem, a Bíblia está a dizer-nos que aquelas pessoas que adoram outros deuses, assim descritos como está aqui, que têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, e som algum sai da sua garganta. Quando as pessoas adoram esses deuses falsos, esses deuses que não podem responder, diz aqui a Bíblia que tornam semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Onde está a tua confiança? É importante saberes isso. É importante saberes em quem confias. Porque o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem boca e fala. Ele tem ouvidos e Ele ouve. Ele tem olhos e vê. Ele está pronto para ouvir a nossa oração. Ele está pronto para nos responder, para falar connosco. Ele tem um coração para nos amar. Mas aqueles ídolos feitos de prata e ouro, que são obra das mãos dos homens, eles não podem responder. O rei Belsazar, ele tinha se esquecido que o pai, apesar de ter sido idólatra antes, ele tinha entendido que Deus era o Deus Todo-Poderoso. Mas ele não quis levar isso com ele, esqueceu isso. E pior, usou as coisas da casa de Deus para fazer uma festa em honra a outros deuses. Às vezes, nós usamos as coisas de Deus da forma incorreta na nossa vida. Sabes, Deus te ama. E Ele quer que tu te tornes semelhante a Ele. Porque a Bíblia diz que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Se tu adoras a Deus, tu vais te tornar semelhante a Ele. E isso é a coisa mais maravilhosa que nós podemos ter nesta terra. Podermos ser semelhantes ao nosso Deus. Quando nós o adoramos, como está aqui na Bíblia, quando nós adoramos aquele Deus que está nos céus e que faz a sua vontade na terra, nós estamos verdadeiramente a adorar ao Deus Todo-Poderoso. Quero convidar-te neste dia a que tu possas decidir a quem vais servir. Vê que através das histórias de Daniel, Sedraque, Mesaque e Abednego aprendemos que a confiança em Deus, confiarmos em Deus, amarmos a Deus, estes 4 jovens amavam, confiavam em Deus e sempre foram libertos das mais variadas armadilhas que o inimigo tinha preparado contra a vida deles. Na outra história falámos como Deus protegeu Sedraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente. Também Daniel, através da inteligência e da sabedoria que Deus lhe tinha dado, interpretou sonhos e por causa disso chegou a lugares muito importantes na Babilónia. Sabes, às vezes queremos fazer as coisas pela nossa força, mas quando nós confiamos em Deus e quando honramos a Deus em todo o tempo, além de Deus nos usar para a sua glória, nós também vamos ser reconhecidos porque as pessoas vão ver que em nós habita Deus. Aquela rainha sabia que Deus habitava em Daniel porque ele fazia coisas que ninguém podia fazer. E tu, como é que tu queres ser?
O que é que tu queres ser? Se tu queres amar e servir a Deus, se tu tomas essa decisão no teu coração, podes acreditar que grandes coisas Deus fará contigo e através de ti. Decide ser um Daniel, decide ser um Cedraque, Mesaque e Abednego, decide ser alguém que vai em frente, sem medo e que honra a Deus em todo o tempo. Quando nós fazemos isso, nós podemos ter a certeza que Deus está connosco e que não importa o problema, não importa a armadilha, Deus nos vai fortalecer, nos vai dar sabedoria, inteligência, conhecimento e nós vamos sair mais que vencedores em todas as coisas e nunca, diz a palavra de Deus, que nunca seremos envergonhados. Por isso quero convidar-te a continuares a ser um Daniel, a creres e confiares em Deus e a saberes que Deus pode usar-te de uma forma maravilhosa como usou Daniel. Deus te abençoe, até à próxima história vamos continuar a falar sobre Daniel. Sim, porque este jovem teve tantas experiências com Deus que eu pergunto-te, e tu? Quais são as tuas experiências com Deus? Procura as experiências com Deus, partilha connosco essas experiências, porque Deus está cá hoje como estava com Daniel, Ele está contigo. Deus te abençoe, até à próxima!